Tendo chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros ao tal ponto, furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que gritaram: o que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para aquela manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou desde o penhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Eu vou ler só até aqui. O capítulo 8 e o Passuk 28. O texto diz que Yeshua, tendo passado para o outro lado, para a outra margem. No vídeo anterior, eu expliquei que, cabalisticamente falando, é uma alegoria que significa o mundo da impureza. O outro lado, em uma linguística da Kabbalah, significa o outro lado. E eu expliquei que é preciso nós abrir mãos do nosso lazer, do nosso conforto. Precisamos ir ao outro lado e sair da zona do conforto. Por quê? Do outro lado encontra um exército de espíritos imundos. O outro lado que eu me refiro aqui são lugares impuros, onde tem muitas averotes, muitos pecados. Ir ao outro lado é sair da zona de conforto, libertar almas presas em lugares inferiores, onde o nível de Kiddushá é muito baixo. O Passuk, de número 28, continua dizendo o seguinte: na região dos Gadarenos. Uma curiosidade, vários intérpretes da Brit Hadashah, rabinos messiânicos, eles interpretam que era uma região de enorme influência romana, onde as pessoas tinham esquecido suas raízes judaicas ou de Torá. Muitos optaram por uma vida pagã, ou seja, o Talmud também, ele diz que há uma proibição de criar, o suíno, até porque os judeus, sabemos que os judeus não consomem, a carne de porco. O suíno é um animal que foi criado por Deus, porém a Torá ela proíbe o consumo desse animal. Porém, esse animal ele é proibido, o consumo da carne dele pela Torá. Uma outra hora estarei gravando um vídeo sobre isso. Então, é uma proibição. O Talmud existia naquela época uma proibição da criação da carne suína. O porco, que também é o javali, traz alusão a Roma. E até porque nesse período em que Jesus ele vai a Gadara, Israel estava sobre o domínio romano. Isso aconteceu também quando o cristianismo se apostatou pela teologia da substituição, rejeitando o Deus de Israel e dizendo que agora nós somos o Israel de Deus. A igreja que eu me refiro-me sobre Roma e também do cristianismo pagão, e esse meio evangélico pagão que não tem compromisso com Torá, que não tem compromisso com mitzvot, com mandamentos, com Shabat, até mesmo com almas, não tem compromisso com viúvas, com órfãos, com necessitados. E muitos desses pastores são o arquétipo da teologia da substituição, que pensam apenas neles mesmos. Infelizmente, essa teologia da substituição colocou Israel de lado e agora é a igreja. A igreja é o Israel de Deus. Como que a igreja é o Israel de Deus se a igreja não ensina sobre Shabat, sobre as festas judaicas? Enfim, uma outra oportunidade estarei falando também sobre isso. O Passuk 8:28 continua dizendo o seguinte: vindo dos túmulos,
não apenas dentre os túmulos, mas eles realmente saíram deles, literalmente, como um símbolo de contaminação absoluta, traçando um paralelo ou um paralelismo com as palavras de Yeshua: deixem os mortos enterrar os seus mortos. O espiritual, a contaminação é tal que ninguém pode passar por ali. Até porque para os judeus, passar perto de um cemitério é algo impuro. É algo muito impuro, até porque Jesus mesmo ele mencionou palavras similares como sepulcro caiado, ou seja, sepulcro caiado são sepulcros, na verdade, que são marcados, que significa que ninguém pode tocar ali, que é algo impuro. O sepulcro caiado é o arquétipo de líderes religiosos, são marcados, eles eram marcados com a tinta branca, e o branco talvez simboliza Kiddushá, a santidade, só que na verdade essa marcação, né, da tinta branca em um sepulcro é o pejorativo da santidade, é um sinal de contaminação. Ou seja, tem muitos pregadores, pastores como um sepulcro caiado, ensinam morte em cima do altar, ensinam coisas erradas, são antissemitas, são contra as leis de Deus, são arquétipos, né, de sepulcro caiado. Algumas pessoas desceram tão baixo, espiritualmente falando, que colocaram sua alma e o seu corpo em completa miséria, na condição de estarem mortos enquanto vivos. Isso é verdade. Tem muitas pessoas que vivem aparentemente, mas por dentro são mortas, né? E Yeshua escreve uma carta para uma das igrejas de Apocalipse, dizendo o seguinte: tem nome de que vive, mas está morto. O Perek 8, no versículo 29, o Passuco 29, capítulo 8 de Mateus, diz assim: o que você quer conosco? Aqueles espíritos imundos estavam agora conversando com Yeshua. E os nossos sábios dizem que foi ensinado que se alguém irrita os demônios, não se preocupa com ele, não incomoda. Tratado de Pessahim, que é o tratado do Talmud, 110b. O que significa isso? É o que nós vemos hoje em muitas igrejas. Pastores que ficam provocando, vamos dizer assim, esses espíritos malignos, né? Para quê? Apenas para promoverem seus cultos, venderem o seu peixe. Porque provocando esses espíritos, atrai. A pessoa vê na televisão ou em algum vídeo na internet: nossa, esse pastor é ungido, ele expulsou o demônio. Os judeus, né, a gente não tem como costume de ter diálogo com o demônio. Quando alguém se manifesta, a gente expulsa, né, aquele espírito maligno, e não tem diálogo, não existe diálogo com Hassatan, com demônios. O Rabino Eliyahu de Vilna, também conhecido como Vilna Gaon, encontrou uma pessoa possuída, e o espírito maligno conversou com ele, mas ele respondeu: olha, eu nunca quis ter qualquer relação com sua espécie, eu nunca quis ter uma conversa com sua espécie, e também agora não falarei com ninguém de você. Então olha o que eu te falei, que os judeus, né, nós não temos costume de dialogar com Hassatan. É medo? Não, nós não temos medo, apenas nós não queremos assim diálogo e aproximação. A gente não temos medo, até porque quem teme a Hashem, teme a Deus, sabe muito bem que Satanás não pode fazer nada com o indivíduo sem a permissão de Deus. Até porque os demônios são estáticos, eles não podem fazer nada sem a permissão de Hashem, sem a permissão do Eterno. Para tocar em Jó, eles tiveram que pedir permissão a Deus. Está na Bíblia isso. Ok? Vamos continuar aqui. Por que Jesus e Yeshua então veio perturbar esses espíritos com sua mera presença? Aí os nossos sábios dizem o seguinte:
Não porque ele quisesse lidar com as forças do mal, mas para trazer redenção à alma que estava sendo aprisionada e contaminando. Isso fazia parte da sua missão pessoal. A missão do Filho de Deus de levar a luz até nos cantos mais escuros da alma. Por isso que Yeshua ele falou assim, ó, vamos para o outro lado. O outro lado na Kabbalah significa lugares onde não tem luz. Significa lugares obscuros, lugares sem Torá, sem a Shekhinah, sem a presença de Deus. Os nossos sábios dizem que o Messias terá que atrair todas as pessoas e ele terá que alcançar os indivíduos mais baixos e mais básicos entre nós, não apenas os exaltados. O David Shekhin, que é no caminho da Kabbalah, ele fala que quanto a nós devemos considerar que toda descida é meramente por causa da subida. Cabalisticamente falando, as quedas, né, fazem parte das subidas. Ou seja, quando uma pessoa que não tem Torá, que não tem Kiddushá, a intenção dela é descer cada vez mais de nível. Mas quando essa pessoa ela tem um encontro com Mashiach, ela se eleva espiritualmente. Foi isso que Yeshua fez. Ele vai até em Gadara, vai até ao outro lado, onde tinha espíritos imundos, lugar baixo, sem luz, sem Torá, sem Kiddushá, sem Shekhinah, sem santidade, sem presença. Para quê? Para elevar aquela alma. Por causa da subida, ele veio elevar aquela alma, porque aquela alma ali era um judeu que se afastou da Torá, dos mandamentos do Eterno. Então Yeshua vai lá para elevar aquela alma. O Perek 8 e o Passuque 29, no versículo 29, diz assim: porque veio nos atormentar antes do tempo. Eles dizem antes do tempo porque o Messias acaba por destruir os poderes do outro lado, ou seja, aquela região escura, sem luz, sem Torá, e Yeshua preenche de luz, de Kiddushá, de Torá, de Shekhinah. Talvez, abrindo um parênteses aqui nesse vídeo, o outro lado pode ser a situação que você se encontra agora. Talvez sua casa, a sua vida espiritual, sua casa que eu me refiro, é o seu eu interior, ou a sua casa, o seu lar, o seu casamento, possa estar como estava a vida desse gadareno. O outro lado, sem Kiddushá, sem presença, sem palavra, sem Shekhinah, sem Torá, sem obediência a Deus. E Jesus, ele preencheu esse lugar para destruir os poderes do outro lado. Então, o outro lado significa um estágio onde o ser humano desce sem presença, sem Torá, sem palavra. Então, Yeshua, ele quer preencher esse lugar com a sua palavra, com a sua Torá, com seus mandamentos, com suas mitzvot. O Zohar diz que atribui ao Messias o versículo que diante dele aqueles que habitam no deserto se curvarão. Olha só, deserto. Salmo 72, 9, Sefer Tehilim 72, 9. Sobre o futuro também é dito: o Ruar, ou seja, o espírito do Mashiach, do Messias, se levantará e destruirá o pecador Edom. Edom aqui traz alusão a Roma. E queime no fogo a terra de Seir. Por isso, está escrito em Sefer Bamidbar, que é Números 24, 18, Edom será possuído e Seir se tornará possessão dos seus inimigos e Israel triunfará. E nesse tempo, o abençoado ressuscitará os mortos do seu povo e a morte será esquecida deles. Olha só o que o Zohar diz, e aqui traz alusão a Eliat Hamaiti, que é a ressurreição dos mortos. O Zohar continua dizendo o seguinte: também está escrito que os reis de Tarsis e das ilhas retornarão tributo. Salmo Tehilim 72, 10. Não diz eles trarão, mas eles retornarão.
Esta é uma referência aos poderes do mal, devolvendo ao Mashiach, ao Messias, aquilo que eles tiraram de Yaakov, como foi ensinado. Os presentes que Yaakov Avinu fez a Esav, os pagões os devolverão ao Mashiach. Tratado de Sefer Bereshit, Bereshit Rabá 78:12. Olha só que interessante esse tratado do Talmud. No entanto, podemos acelerar a era messiânica como os sábios ensinaram. Se eles foram dignos, eu apresentarei isso. Tratado de Sanhedrin 98a. Podemos derrotar os poderes das trevas agora, antes da hora. Por isso que aqueles demônios disseram, por que vieste nos atormentar antes da hora? Aqui o Tratado do Sanhedrin está dizendo isso aqui. Olha como é que as coisas se conectam. Como que as palavras se conectam. A Torá diz o seguinte: hoje, se ouvires a sua voz, Salmo 95:7, devemos aprender que o homem destinado a ser o Messias é apenas o cabeça, isso é, o líder, o Rosh, a estrela de Yaakov, Sefer Bamidbar, número 24:17, capítulo 24:17, números 24:17. Mas todos nós somos seu corpo. Há uma centelha da alma de Messias em cada um de nós. Isso aqui é sobre a consciência messiânica. O Baal Shem Tov, Meor Ainaim, diz que todos nós compartilhamos uma consciência global que é sempre conectado com o Eterno, com Deus, com Hakadosh Baruch Hu. Isto é conhecido como a alma. Yekidá, a alma do Mashiach. Interessante, né? O Perek 8:31, o capítulo 8:31 de Mateus diz o seguinte: eles saíram e entraram nos porcos. Os nossos comentaristas dizem que as forças das trevas são incapazes de permanecer em alguém que revelou a consciência messiânica nele. Ber Hashem. Baruch Hashem. Olha que palavra forte. As forças das trevas são incapazes de permanecer em alguém que revelou a consciência messiânica nele, retornando ao mundo a fonte da contaminação do homem, e então perecem nas águas da Torá. Por isso que os suínos, eles caíram nas águas do mar, que as águas ali traz alusão à Torá. Então, quando nós temos uma consciência messiânica, as forças das trevas não têm poder, são incapazes de permanecer em alguém que revelou nela a consciência messiânica. A principal arma do Mashiach, do Messias, é o poder da fala sagrada, o poder da tefilá, oração. E está escrito: ele matará os ímpios com o espírito dos seus lábios. Sefer Yeshayahu 11:4, capítulo 11, versículo 4. Quando mais alguém se envolve em tefilá, os nossos comentaristas aqui estão dizendo, em oração, mais perto pode se aproximar de Deus. Ou seja, quanto mais alguém se envolve em oração, com kavaná, em oração com tefilá, mais perto ele pode se aproximar de Deus. Quando a oração for elevada, a sua posição de direito em nossas vidas, ou seja, o reino messiânico será revelado. E então cumpriremos o versículo que diz em Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 9. Eu removerei o espírito de impureza da terra. Isso aqui é muito forte. O Passuco 31, versículo 31 do capítulo 8 diz assim: os demônios imploraram: Yeshua, se você nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. O Passuco 32 diz: e lhes disse, ide. Imediatamente eles saíram e foram para os porcos, e todo o rebanho correu direto sobre a ribanceira e caíram e morreu nas águas.
Interessante, né? Eles saíram e entraram nos porcos. Capítulo 8, versículo 31 de Mateus. Aí os nossos comentaristas dizem o seguinte, que as forças das trevas são incapazes de permanecer em alguém que revelou nela o que eu falei anteriormente, né? A consciência messiânica nele, retornando ao mundo, ou seja, a fonte original da Torá. Porque as águas, elas simbolizam a Torá. Mencionamos anteriormente duas informações importantes. Em primeiro lugar, que esta região estava sob o controle absoluto de Roma. E em segundo lugar, que a derrota das forças impuras pelo espírito do Mashiach é referido como a destruição do pecaminoso Edom e a terra de Seir. Números Sefer Bamidbar 24:18. É o que eu já falei, né? Que é o arquétipo do cristianismo pagão sem Torá, que se acha limpo por seus falsos ensinamentos, que não condiz com Torá e com mitzvot. Muitos demônios se autodenominam como legião, ou seja, os porcos aqui representam a batalha messiânica contra Edom, contra Roma, contra esse cristianismo pagão sem Torá. No judaísmo, no século I, Edom se tornou uma alegoria para Roma. E Roma era representada pelo porco. O porco é Edom, Vaikra Rabá, Shemini 13, 5, tratado de Vaikra Rabá. Como está escrito, os gregos foram sucedidos pelos romanos. E o porco, este é Edom. Mas ele não rumina, porque não atrai um reino atrás por si. Por que é chamado de porco? Hazir. É porque ele retornará. Sheman Zeret, a coroa do seu dono. É o que está escrito. Salvadores subirão ao monte de Sião para julgar ao monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Sefer Obadiah, que é o profeta Obadias, 1:21. No futuro, Deus está destinado a matar as formações, exércitos, generais e oficiais de Edom, Roma. O Sagrado Zohar diz isso. Pessoal, vou ficando por aqui. Foi um vídeo um pouco assim corrido, porque para falar sobre esse assunto eu teria que fazer uma live, etc. E o tempo é muito corrido, mas eu desejo-lhes aí a Shavua Tov, uma boa semana para todos vocês. Comentem, e Roma vai cair. O Roma que eu me refiro não é o cristianismo em um todo, mas é o sistema, esse sistema corrompido do cristianismo e até mesmo também da Igreja Católica. Mas há muitos fiéis no meio dessas pessoas. Deus vos abençoe. Hazak, Hazak, Planit, Hazek. Em nome de Yeshua HaMashiach.